Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Biocast. Sou Harion de Moura de Rezende, sou aluno de Ciências Biológicas Licenciatura e bolsista do Pradiga aqui na Unirio. Hoje a gente tem a honra de receber a professora doutora Ana Mônica Ferreira da Silva Napoli Rodrigues, do Departamento de Física aqui do IBio. Ela possui graduação em Astronomia e doutorado em Físico-Química. Ela desenvolveu a sua tese na área de espectroscopia experimental. E, atualmente, além das disciplinas ministradas aqui no IBio e das suas orientações, ela também integra o colegiado do Mestrado Nacional Profissionalizante em Ensino de Física. Então, seja muito bem-vindo, professora Mônica. Você poderia contar um pouco para nós como foi o seu processo para decidir seguir na sua carreira e como foi a sua trajetória para ter chegado até aqui? Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada ao IBioCast, a toda a equipe, né, pelo convite dessa entrevista. É uma honra estar aqui com vocês e participar desse episódio, né, do IBioCast. E, Hélio, muito obrigado pela sua apresentação. Vou falar brevemente o que me fez chegar até aqui. Vou começar desde o início, mas de forma breve. Eu venho desenvolvendo esse gosto, né, pela astronomia, pela pesquisa das origens da vida, desde muito pequena. E já jovem, né, no início da minha infância, eu comecei a assistir a série Cosmos, do Carl Sagan, que me fez gostar muito, né, não só dessa parte de astrobiologia, né, que é o que eu trabalho hoje, mas também a parte de astronomia e dos enigmas, né, do universo, que não muitos deles, né, a gente não tem ainda total conhecimento, né? Nós estamos pesquisando ainda para descobrir inúmeras coisas. Então, começou realmente muito cedo, com várias perguntas, e ao longo, né, do desenvolvimento, né, da minha vida acadêmica, né, não só profissional, mas logo no iniciozinho, eu vim buscando procurar algo que me levasse, né, para essa área da astronomia. Então eu lia, né, tudo que tinha na época, né, sobre a astronomia, começando com o próprio Cosmos, né, o próprio livro, e outros livros do próprio autor, né, do Carl Sagan. E já na minha graduação eu fui procurar, né, realmente fazer astronomia aqui no país. Na época, o único curso existente em astronomia, né, que formação de astrônomo, era da UFRJ, no Observatório do Valongo, na qual eu fiz a minha formação completa como astrônoma. E escolhi já naquela época fazer a parte de meio interestelar vinculado à origem da vida. Comecei no início com astroquímica, o estudo então das moléculas que dão origem, né, às bases, né, de aminoácidos, do próprio DNA. E em seguida eu comecei a minha pós-graduação, né, no Instituto de Química da UFRJ, no Departamento de Físico-Química, com o professor Gerardo Gerson, na parte de espectroscopia experimental voltada para a astroquímica e para a astrobiologia. Então eu tive o prazer de trabalhar, de conhecer várias técnicas, né, espectroscópicas, na qual eu trabalhei não só na UFRJ, quanto também no Laboratório Nacional do Luz Síncrotron, em Campinas, à procura, então, de percursores de aminoácidos, de moléculas percursoras de aminoácidos. Desde então eu venho desenvolvendo trabalhos nessa área, por parte, né, da espectroscopia experimental. Além disso, me envolvi também com a microbiologia no estudo, né, de extremófilos, do entendimento, né, do funcionamento desses extremófilos fora da Terra, em ambiente no vácuo, né, no espaço, com a professora Cláudia, né, na UFRJ. E depois, mais tarde, no meu pós-doutorado, trabalhei também com a matéria condensada no laboratório do professor Enio, na PUC do Rio de Janeiro. Então, complementando, né, minha chegada, né, como é que foi minha chegada aqui na Unirio, né, eu estou na Unirio desde 2009, e eu estava finalizando um trabalho de pós-doutorado, né, na PUC do Rio de Janeiro, quando surgiram alguns concursos públicos para o estado do Rio, aqui para o UFRJ, Unirio, né, UF,
e eu resolvi, então, apostar, né, em continuar minha pesquisa no estado do Rio, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, e lecionar, né, iniciar, então, não só a parte de pesquisa, mas também de lecionar, né, e ajudar na formação de futuros, né, professores, né, e outras áreas, né, que envolvem o conhecimento de física, né, e astronomia. Então eu fiz o concurso em 2009, né, para a Unirio, eu tive o prazer de ser aprovada, né, e estou desde então trabalhando com a Unirio, com muito gosto, né, com muito prazer, na formação de todos os cursos da área do IBIO, né, e do CCET, que precisam ter desse conhecimento na área de física e astronomia. Obrigado, professor. Muito interessante conhecer um pouquinho das suas motivações iniciais, como foi essa sua trajetória até chegar no IBIO. Você poderia também contar brevemente como está sendo ser coordenadora de um dos cursos do IBIO atualmente, né, que seria o curso de licenciatura em Biologia. Claro, olha, foi assim uma surpresa para mim e um prazer. Está sendo realmente um prazer enorme me aprofundar um pouco mais nessa questão da coordenação dos cursos da licenciatura. Eu venho trabalhando com as licenciaturas desde do meu doutorado, na realidade, né? Eu trabalhei com formação de professores lá atrás, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, enquanto eu fazia o meu doutoramento, eu fui professora em Nilópolis, né, do Instituto, nas licenciaturas em Física e Química. Eu realmente me apaixonei na época, né, por lecionar para as licenciaturas. Eu acho que ajudar na formação dos nossos professores, né, e transmitir esse conhecimento é fundamental, principalmente para quem abraça, né, a carreira acadêmica, para quem abraça, né, o ministério. E tem sido algo assim muito bom participar mais ativamente agora como coordenadora de curso da licenciatura em Biologia. Assim, acho que cada regência que eu assisto, que eu participo, que eu posso ajudar, tem me dado um trabalho assim muito valioso, né, na minha própria formação como ser humano, né, para ajudar o próximo e contribuir um pouquinho para que nossos futuros professores, né, entrem no mercado de trabalho com um conhecimento mais amplo, né, e mais vasto, né, do que é tudo esse conhecimento que a humanidade já tem até hoje, né. Então tem sido muito bom e espero estar ajudando, né, da forma como eu quero, né, a todos os licenciados em biologia da Unirio. Interessante, professora. Bom, gostei de saber, né, um pouquinho a mais como é o andamento da coordenação. Legal. Você tem participação, né, em algumas, né, diversas linhas de pesquisa. Algumas delas, inclusive, você já falou agora na introdução, que seriam, entre outras, né, seriam meio interestelar, espectroscopia, análise espectroscópica e degradação de moléculas de interesse astrofísico, atmosférico e biológico, dentre outras. E entre essas áreas que você tem atuação, teria alguma que você, em específico, ou algumas, você gostaria de apresentar brevemente? Claro. Eu desenvolvo já há alguns anos, né, o estudo dessas moléculas de interesse astrobiológico, mas a aplicabilidade desse estudo ele não fica somente, né, no estudo de moléculas de interesse astrofísico. Na realidade, o que a gente faz é calcular, né, determinar parâmetros espectroscópicos necessários, como seções de choque, fotoassociação, que auxiliam não só na área de astronomia, para a gente, por exemplo, detectar no meio interestelar a abundância de um aminoácido ou de algo importante, né, para a origem da vida, em meio interestelar, em atmosferas planetárias, em caudas de cometas, né, mas também a nível de ação biológica do ser humano. Por exemplo, nós temos um trabalho recente que eu faço em colaboração com professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde a gente estuda consequências de contaminação, não só de solo, né, para o meio ambiente, né, contaminação de metais, onde a gente usa fluorescência de raio-x, mas também a contaminação de metais no cabelo humano e que podem levar ao indício de problemas como Alzheimer.
né, ao desenvolvimento de Alzheimer. Então, assim, são técnicas espectroscópicas que podem ser envolvidas, né, em vários tipos de pesquisas. Eu gostaria de falar inclusive, que nós trabalhamos anos atrás. Hoje eu não desenvolvo mais essa linha, mas foi muito interessante. Eu trabalhei em conjunto com farmacêuticos e médicos na UFRJ, na época do meu doutorado. Não era o meu trabalho de tese, obviamente, mas eu auxiliei na pesquisa sobre consequências de formação de benzeno com o uso de protetores solares que tinham em seus componentes parabenos e com a incidência do ultravioleta, né, geravam a formação da molécula de benzeno. Ou seja, eles se tornavam protetores solares possíveis de gerar câncer em vez de prevenir o câncer. Então, assim, são pesquisas que nós desenvolvemos, né, nos laboratórios da física ou da fisicoquímica, que tem essas técnicas espectroscópicas em ultravioleta, em raio-x, em fluorescência de raio-x, que não ajudam somente, né, na área de astronomia, mas em várias áreas do conhecimento humano e essenciais, né, para o desenvolvimento do conhecimento e para a ajuda, né, da melhoria da condição de vida da população em geral. Então, hoje eu desenvolvo, além dessa pesquisa, né, de interesse astrobiológico, né, e astroquímico, eu desenvolvo então essa pesquisa também em colaboração com uma equipe, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro sobre o Alzheimer e essa contaminação, né, existência, né, de metais pesados, né, nos fios de cabelo em pessoas com tendência a desenvolver o Alzheimer. Muito rico, professora. Interessante saber essa correlação, né? Eu nem fazia ideia que nessa área em específico que você estuda tinha essa correlação, por exemplo, com Alzheimer. Então, pô, muito interessante ver como as áreas se conversam, né? As possibilidades que tem de uma área agregar na outra. Complementando, já que você fez esse breve comentário, na realidade, as técnicas físicas, né, espectroscopia, né, em especial, elas são multidisciplinares, né? A gente, em laboratório, tive o prazer de trabalhar não só com farmacêuticos, com médicos, com veterinários, químicos, né, físicos, né, que é o que a gente mais desenvolve trabalho, né, mas também microbiólogos. E, assim, são técnicas, né, são 3 técnicas que eu utilizo e elas são extremamente multidisciplinares. Algumas aqui a gente aplica diretamente nos laboratórios aqui da UFRJ, né, e da PUC-Rio, mas também no Laboratório Nacional Luz Síncrotron, em Campinas, onde a gente tem uma gama maior, né, de equipamentos, né, de linhas de luz. A gente utiliza a luz, né, do acelerador de elétrons para conseguir determinar, então, a técnica que a gente vai utilizar para a pesquisa que a gente vai fazer. Então, é extremamente multiusuário e multidisciplinar. E eu tive realmente o grande prazer de trabalhar com várias equipes, né, de conhecimentos distintos, que não só agregaram muito ao meu conhecimento, né, e ao meu desenvolvimento como pesquisadora, mas também a vislumbrar, né, esse caminho diferenciado da pesquisa, né, que envolve uma questão muito multidisciplinar. E que é desenvolvido, assim, eu acho que de forma primorosa no Brasil, mesmo com todos os problemas, né, financeiros que a gente enfrenta na área de pesquisa. Além, né, você acabou de falar dessa pesquisa que você está envolvida agora, além dela, ou se você quiser se aprofundar nela mesmo, teria alguma pesquisa, seja, ou então algum projeto de extensão que você gostaria de apresentar brevemente? Então, o que nós estamos desenvolvendo, né, na verdade ele não entrou ainda em vigor na Unirio, mas está em fase de construção, em desenvolvimento com o nosso mestrado em física, né, é um mestrado profissionalizante, onde nós temos já professores de física que atuam nos municípios, né, e no estado do Rio de Janeiro. Então, esse projeto é um projeto multidisciplinar, onde a gente, em conjunto com outros colegas, né, não só do departamento, mas também de outras instituições que englobam, né, o mestrado em física da Unirio, trabalhar com esses professores em sala de aula, produtos, né, educacionais que envolvem não só seus alunos, mas também como a comunidade. Então,
temos esse projeto, né, que está em fase, então, de construção, ele não foi implementado ainda, mas ele trabalha principalmente com essa questão de formação de professores, né, onde a gente utiliza materiais didáticos de sucata para levar a parte experimental para a sala de aula, porque muitas escolas, né, dentro do universo, né, do estado, né, e alguns do município, não tem condições, né, de experimentar essa questão, né, prática, né, das aulas de física. Então, nós conseguimos construir, né, esses equipamentos e estamos em fase, então, de testes para levar, enfim, né, esse projeto de extensão a cabo dentro da Unirio e do próprio mestrado. E com isso a gente faz uma divulgação científica também, né? Porque todo projeto que você leva para a extensão com a comunidade, no final ele acaba desenvolvendo também essa divulgação científica. No nosso caso, na área de física e astronomia. Pô, legal, fiquei feliz de saber que está em andamento um projeto assim, pô, maneiro, importante. Se você quiser apresentar o nome dele, não sei se tem, né, se já está em desenvolvimento, fique à vontade também de redes sociais dele. Aí fica à vontade, se não tiver também, tudo bem. Ainda não temos as redes sociais dele, mas ele está em construção, né? Como eu falei, a gente está em fase de implementação. Temos um aluno, né, trabalhando com ele no momento. Ele está fazendo, inclusive, experimentos de pêndulo, no pêndulo físico, né, físico, que nós trabalhamos com ele dentro do laboratório de física, didático de física da Unirio. E a gente está agora implementando ele dentro da escola onde ele trabalha, né? Então, nós não temos ainda um resultado concreto, mas a gente espera que em breve ele se transforme, então, nesse projeto de extensão, onde a gente utiliza, então, materiais de fácil acesso para os professores, que eles consigam, então, trabalhar com eles em sala de aula e desenvolvam um pouco dessa curiosidade, né, da parte prática da física, né? Mas o nome em si a gente não tem ainda finalizado, por isso não vou fazer essa divulgação agora, mas ele está em andamento. Show. Sobre a ótica das áreas que você atua, você destacaria algum tema, alguma demanda que você considere um desafio importante na nossa atualidade? Olha, eu acho que um dos maiores desafios que o Brasil enfrenta no momento é a questão educacional. Nós temos essa reforma, né, em andamento, né, das licenciaturas. Assim, como coordenadora de curso, eu venho, né, enfrentando, né, esse desafio junto com todos os outros coordenadores, não só da Unirio, como acredito que do país inteiro. Então, é um grande desafio, as mudanças estão aí para acontecer, né, a gente tem prazos, né, relativamente curtos, né, para colocar essa implementação em vigor, e é algo que eu considero também necessário, mas que tem muito ainda a ser discutido. Então, a gente tem feito muitos fóruns, né, muitas reuniões discutindo, né, esse andamento dessa reforma educacional, mas acho que são extremamente necessárias e realmente só vai para frente quando se discute, quando se escuta, quando se entende o problema para melhorar. Então, de fato, é um desafio hoje muito grande no país e é algo que é extremamente necessário. No meu ponto de vista, acho que todo país que quer se desenvolver tem que ter uma educação forte, uma educação de qualidade, prioridade essencial para o desenvolvimento em todos os níveis, não só o social, mas em todos os níveis. E acho que o país tem que enfrentar isso, por mais demorado, por mais esgotante que seja, porque é cansativo, é algo muito necessário. E em relação à pesquisa, nós temos muitos desafios, enormes, enormes. Boa parte desses desafios passam, sim, pelos investimentos, que hoje não estão grandes, né, para a pesquisa no país. Mas, assim, o foco, talvez hoje maior, seja realmente na educação de base, que também é algo muito necessário. E não sei se a minha visão está correta ou não, a pesquisa deixou um pouquinho de ser o foco principal. Então, muitos projetos que nós tínhamos no passado, né, deixaram, né, de existir,
É porque a visão do país, as prioridades mudaram. Não quer dizer que no futuro não venham a ser desenvolvidos, né, de forma íntegra, né, e total, né, novamente. Mas, assim, nós temos hoje em funcionamento um laboratório nacional de luz síncrotron, chamado de Sirius, em Campinas, que já é um laboratório de terceira geração, ou seja, nós tínhamos um laboratório menor, que entrou em funcionamento na década de 90, e ficou em funcionamento até 2013. Aí ele parou um pouco, né, para que começasse a dar início às obras, né, do novo síncrotron, que já está em pleno vapor, né, em pleno funcionamento. Então nós temos um centro de pesquisa nessa área, né, de biologia molecular, de nanotecnologia, de astronomia, de astrofísica, de ciências de materiais, de petróleo, extremamente desenvolvido e muito benéfico para o país, ou seja, houve um investimento fortíssimo nessa área, essencial, né, para o desenvolvimento tecnológico, e agora a gente tem esse foco, né, no investimento, nessa construção de novas licenciaturas para cada vez mais termos uma formação de professores melhorada e capaz de seguir, né, com a educação no país de forma primorosa. Então são dois desafios gigantes que eu espero que continuem, né, sendo o foco da atenção de nós profissionais, né, da área de educação e da área de pesquisa, né, somos profissionais da educação e somos pesquisadores, então o nosso foco tem que ser realmente nesse desenvolvimento, na construção de algo bom para todos, né. Então hoje acho que o que eu destaco é exatamente isso, a formação dos nossos professores, que tenham cada vez mais uma formação melhor, condizente, né, com a atualidade, né, com o que nós temos de mais atual, e também a parte de pesquisa de ponta, né, que é o que nós fazemos no Laboratório Nacional do Síncrotron. Obrigado, professora. Muito bom poder ter um depoimento, né, de referência dos professores, né, que já estão na área. Então, interessante de se ouvir. Indo já para o encerramento do nosso episódio, eu gostaria de perguntar se você tem alguma mensagem final que você gostaria de compartilhar para quem tem interesse em seguir nessas áreas que você tem atuação e experiência. Eu acho que a melhor parte de você ser um pesquisador é você ter aquela curiosidade. Se você tem curiosidade, você tem que realmente correr atrás da tua formação. Então, o desafio hoje é sempre buscar o seu sonho. Eu busquei meu sonho desde muito criança. Então, eu coloquei aquele foco no meu projeto de vida, né, no meu projeto de trabalho, na qual eu iria procurar os meios para conquistar aquilo que eu gostaria de estudar, né, aquilo que eu tinha mais curiosidade. Então, desenvolver essa curiosidade, não deixar essa curiosidade, né, se apagar, né, eu acho que é o essencial, eu acho que é o melhor conselho que eu dou para quem gosta da área de pesquisa, né, quem gosta de estudar, porque é o que a gente vive fazendo, né, embora seja muito prática o meu trabalho, eu trabalho no laboratório desde a minha graduação, é algo que me dá muito prazer, sempre estar buscando algo novo e tentar entender um fenômeno que ocorre, que a gente observa, mas que a gente não sabe o porquê desse fenômeno ocorrer. Então, não deixar morrer essa curiosidade é o melhor conselho. E sempre estar antenado, né, com as atualidades e procurar, dentro da possibilidade que aparecem, todas as possibilidades que nos aparecem, buscar algo que ajude, né, nesse desenvolvimento do pesquisador, né, como um todo. Então, quando eu surgi lá atrás, né, lá na minha infância, essa curiosidade pela origem, né, do universo, que até hoje, né, eu não tenho, né, o que existia antes do Big Bang? Nós não temos essa pergunta, né, não temos essa resposta, temos a pergunta, mas não temos a resposta. Então, assim, eu vim trilhando um caminho de tentar dar resposta para as minhas perguntas. Confesso que eu acho que hoje eu tenho mais perguntas ainda do que respostas. E isso é o que torna esse trabalho cada vez mais instigante, né? Cada vez com mais vontade, né, de dar continuidade, né,
a essa pesquisa. E ao longo da trajetória, a gente acaba se envolvendo com outras metodologias, com outras técnicas, com outras áreas de conhecimento, como foi meu caso, né? Me envolvi com a própria química, né? Com a biologia em si. E isso só foi acrescentando mais e mais vontade de trabalhar dentro da área de pesquisa. Agregar esse conhecimento, poder ajudar, né, outros colegas que não são da área de física, né, de astronomia, mas poder auxiliá-los em suas pesquisas foi algo também muito bom, como esse projeto, né, que eu falei sobre os protetores solares. Eu nunca me imaginei trabalhando com isso, mas quando surgiu a oportunidade, eu abracei a causa e falei assim, não, vamos lá, que eu também estou curiosa para saber. Foi muito bom. Então, eu acho que é isso. Quando a curiosidade vem dentro da área acadêmica, eu acho que a gente não deve deixar ela de lado e correr atrás disso é gratificante. E, além disso, poder contribuir para divulgar, ou seja, poder passar isso adiante. E quando você dá aula, você consegue passar isso adiante, passar esse conhecimento adiante. O conhecimento ele não pode ser guardado para si, ele precisa ser divulgado. Então, acho que isso é uma das principais funções após você terminar uma pesquisa, é conseguir fazer essa divulgação. Muitas das vezes o artigo científico ele divulga apenas para a comunidade em si, né, para a comunidade acadêmica muito específica. Então a gente tem que trazer esses artigos, essas conquistas, né, dentro da ciência também para a sala de aula, para que os nossos alunos eles tenham esse conhecimento. Então o conselho que eu dou para todos os colegas que trabalham junto comigo e para todos os meus alunos, né, desde a graduação até a pós-graduação, é que eles consigam conquistar, né, esse desenvolvimento científico, mas que eles também façam a divulgação dele, que eles também tragam esses resultados, a interpretação deles para a sala de aula deles, né, principalmente trabalhando com a formação de professores, né, como eu faço já há alguns anos, trazer esses resultados para divulgação. Porque uma das grandes formas de você conquistar o interesse, né, de uma sociedade, inclusive das crianças, né, dos nossos alunos de ensino médio, é justamente mostrar o quanto pode ser feito e desenvolvido dentro da ciência. E isso é possível quando você mostra os resultados, quando você divulga, quando você, olha, nós temos isso aqui, nós podemos fazer isso, nós temos capacidade para tal. Eu acho que isso é o que eu deixo como conselho para todos. Obrigado, professora, pelas palavras, pela participação também aqui. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, foi excelente. E desejo a todos assim, um excelente dia, né, e uma excelente semana.